Gravando agora. Mais uma vez, boa noite. Vou fechar os microfones agora de vocês para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo. Bom, vamos lá. A gente está aqui com material. Eu vou dar uma pincelada do que nós vimos no nosso primeiro momento. Vou dar uma pincelada desse conteúdo, novamente, o que foi abordado no primeiro momento, no nosso primeiro encontro. O áudio está baixo para vocês? Estão escutando? Está baixo? Como é que está Tá o muito áudio? bom, professor. Tá excelente. Para mim tá ótimo. Tá, então tá bom. A gente pode estar controlando aí nas suas máquinas aí o áudio. Pode ser que cada um tenha uma dificuldade no seu próprio aparelho. Então vamos lá. Aí eu vou dar uma introdução aqui do que nós já vimos. E vocês vão me acompanhar e depois a gente já começa de novo com a segunda parte do material. Vamos ver o que é que nós já vimos até aqui. Vamos lá, vamos evoluir rapidamente. A gente vai tentar cumprir aquele nosso horário. Aquele nosso horário como se fosse sala de aula. Aqui nós já começamos a falar, esse microfone, gente, olha, eu fechei, mas aí tem gente que está chegando, abrindo, aí vocês, automaticamente, vocês já fecham os seus microfones, tá certo? Então, vamos lá. Nós já começamos a falar sobre... Alguém com o microfone aberto, feche, por favor. Nós começamos a falar já sobre a administração científica, a primeira teoria que nós vimos, científica, administração. Peraí. Deixa eu tentar fechar o microfone de quem está com o microfone aberto aqui, para a gente poder trabalhar, senão fica difícil. Deixa eu fechar o microfone. E é isso. Mute para todos aqui novamente. Certinho. Então, começamos a falar. Primeiro, a teoria da administração foi a administração científica, que nós já falamos sobre isso. Eu vou dar uma pincelada rápida sobre elas. Nós lembramos que a administração científica foi onde tudo começou, o estudo da administração começou a partir dessa teoria, que teve o seu principal autor, o Frederick Winslow Taylor, ou simplesmente Taylor, autor da teoria da administração científica, em 1903. Seus trabalhos iniciaram todo o estudo sobre a administração através dos seus métodos científicos. Após ele, nós estudamos a teoria burocrática, ou teoria da burocracia, de Max Weber, em 1909, que primava pela questão da eficiência e eficácia através da racionalidade do trabalho. Nós falamos sobre isso. Falamos também, em seguida, que tivemos a teoria clássica, em 1916, cujo principal autor foi Henri Fayol, francês Henri Fayol, também conhecida como fayolismo, e que foi nessa teoria clássica que ele veio falar sobre as funções da administração, as tão famosas funções da administração, que fazem o processo administrativo. Lembrando, as funções da administração, quais são? Na época de Fayol, eram 5 funções administrativas, quando ele concebeu as funções administrativas. Era conhecida pela sigla POC3, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E também elencou as áreas funcionais e os 14 princípios fundamentais da administração. Após ele, em 1932, surgiu a teoria das relações humanas, com uma forma contrária às ideias da teoria clássica, das teorias clássicas, da abordagem clássica de Taylor e Fayol e Weber. Então, como uma forma de dar um valor ao indivíduo, ao recurso humano na organização, que até então ele era considerado um homem econômico, à luz das teorias clássicas. Homem econômico, isso, tudo que fazia é pela sua remuneração, era o motivo, a motivação principal do seu trabalho, a sua remuneração. E evoluindo para o homem social, surgindo nessa teoria das relações humanas de Elton Mayo. Elton Mayo, que desenvolveu essa teoria
através da experiência que ele fez, chamada de experiência de Hawthorne. Então, nessa teoria, ele identificou que o indivíduo ele precisa se socializar, ele precisa fazer parte de um sistema social para estar se sentindo mais motivado, estimulado a desenvolver seus trabalhos. Não é somente o salário que o motiva a desenvolver suas habilidades, suas atividades, mas também as questões do relacionamento. Ele precisa ser reconhecido, ser compreendido e aceito dentro de um grupo, para poder melhor desempenhar o seu trabalho. Enfim, após isso, nós tivemos a quinta teoria, findamos na aula passada, que foi a teoria estruturalista, cujos principais autores, não foi um, mas vários principais autores, nós tivemos Amitai Etzioni na tela, Peter Blau e Richard Scott, que tiveram como suas principais atividades ou seus projetos principais a tipologia das organizações, a classificação e tipologia das organizações, que foram esse trabalho de classificação das organizações através de tipologias, que gerou a teoria estruturalista. Lembrando que a teoria estruturalista é uma teoria voltada com ênfase também na estrutura da organização e que já começa a dar um enfoque ao ambiente também onde a organização está localizada. E também surgiu o papel do homem organizacional nessa teoria estruturalista, assim como havia o homem econômico na teoria clássica, o homem social na teoria das relações humanas, surge o personagem homem organizacional também nessa teoria estruturalista, que é aquele que busca modernidade, flexibilidade, é aquele que pode desenvolver trabalhos dentro da sua organização e fora da organização também. Agora vamos continuar falando sobre as teorias. Vamos para uma sexta teoria, lembrando que a gente está obedecendo uma cronologia, né? Então, dentro da evolução das teorias, né, dentro de um evento cronológico do tempo, foram surgindo essas teorias. Agora surgiu, na década de 50, findando na década de 50, na verdade, a teoria geral de sistemas, teoria geral de sistemas, cujo principal autor foi esse sujeito chamado de Ludwig, é um austríaco, biólogo austríaco, Ludwig van Bertalanffy, ou conhecido apenas como Bertalanffy, professor Bertalanffy. Bertalanffy foi o autor da teoria geral de sistemas, conhecida mais pela sua sigla, TGS. A gente vai ouvir muito pessoas se tratando dessa teoria por TGS, que é sigla de Teoria Geral de Sistemas, ou alguns outros autores chamam apenas de teoria dos sistemas. São as formas com que nós vamos encontrar essa teoria geral de sistemas. TGS, teoria dos sistemas. Ela é uma abordagem multidisciplinar, porque ela vai enfocar várias áreas do conhecimento. Ela vai trabalhar, fundamentar a sua teoria. O Bertalanffy, ele fundamenta a sua teoria numa abordagem multidisciplinar, no sentido de que várias áreas do conhecimento vão ser utilizadas para formar essa teoria. Tanto é que, por exemplo, ele é um biólogo e, a partir das ideias da biologia, ele vai trazer conceitos e fundamentos para a administração. Vai fazer essa analogia, essa multidisciplinaridade. Dentro dessa teoria, a empresa vai funcionar como um sistema. A empresa vai funcionar como um sistema dentro dessa teoria. Então, ele justifica, ele define, conceitua o sistema para poder fazer essa analogia com a empresa. O que seria um sistema? Olha cá o conceito de sistema, segundo Bertalanffy. Conjunto de partes interdependentes que juntos formam um todo unitário com o mesmo objetivo e função. Entendendo esse conceito, ele diz que o sistema é um conjunto de partes interdependentes, no sentido de que são componentes que funcionam um dependente do outro, que vão formar uma unidade, um todo organizado. Exemplo, nós temos um carro, um automóvel. Um automóvel,
ele é um conjunto de partes interdependentes. É um motor dependendo do câmbio, dependendo da parte do combustível, dependendo das trações, dependendo das rodas, da carcaça, tudo são partes que precisam estar devidamente conectadas, interligadas, interdependentes, que vão formar um todo organizado, que é o carro, e que tem o mesmo objetivo e função. Objetivo de transportar pessoas e com a função da agilidade na locomoção e assim vai. Então, o carro é um exemplo de um sistema. E uma empresa, as empresas, de um modo geral, também são exemplos de sistemas. As empresas, exemplos de sistemas. O corpo humano é outro exemplo de sistema, um conjunto de partes interdependentes que vão formar um todo unitário que tem o mesmo objetivo e função. Então, toda vez que eu encontro partes interdependentes, eu vou encontrar que formam um todo unitário, eu vou ter um sistema. A empresa é um sistema de que forma? As empresas são sistemas. A empresa é composta de vários recursos humanos, tecnológicos, estruturais, materiais, e que esses recursos todos vão ter que funcionar de forma integrada, interdependente. Cada parte dessa daí é importante e precisa funcionar em conjunto para que eu possa ter um melhor resultado, que eu possa buscar os objetivos da empresa. As empresas, então, são sistemas abertos que interagem com o seu meio. Isso aqui já é uma nova concepção da teoria de sistemas. Sistema aberto é uma classificação. Os sistemas, segundo Bertalanffy, eles são classificados em abertos e fechados. Sistemas abertos, sistemas fechados. Sistemas abertos são os sistemas que interagem com o seu meio, que interagem com outros sistemas e com o seu meio. Sistemas fechados são sistemas que não há interação com o meio e com outros sistemas. Exemplo, toda empresa é um sistema aberto. Por quê? Porque elas precisam... gente, vai dar um problema aqui, ele vai dar uma parada aqui já em 10 minutos, ele vai precisar reiniciar aqui, porque aconteceu alguma coisa aqui, mas aí, quando reiniciar, a gente começa de novo, eu chamo vocês de novo para começar o trabalho, tá certo? Mas aí você já sabe, já estejam avisados. Eu vou mandar o link novamente e vocês entram novamente no sistema. É uma parada de 40 minutos aqui, porque eu não atualizei o meu sistema. Então, de 40 em 40 minutos, ele fecha o sistema. Então, já fiquem avisados. Aí vocês vão entrar novamente. Então, deixa eu terminar isso aqui. Então, nessa teoria geral de sistemas, toda empresa é um sistema aberto porque ela vai interagir com o seu meio, ela vai interagir com outras empresas. Elas precisam de um fornecedor para suprir os insumos da empresa, ela vai precisar levar o que ela produz internamente, ela vai ter que levar para outro sistema, que é consumidor, que é concorrente, que é outra empresa que recebe os produtos da minha empresa. Então, há sempre essa interação. Sistema fechado são sistemas que não dependem de nenhum outro. Basicamente, é quase nulo a possibilidade de encontrarmos hoje um sistema fechado. Praticamente todos os sistemas são abertos hoje. Isso é a teoria geral de sistemas de Bertalanffy. A teoria seguinte foi a teoria neoclássica de Peter Drucker. Teoria neoclássica surgida em 1954. Sim, quem gostaria? Um exemplo de sistema fechado. Vamos lá. Voltando para o sistema fechado. O sistema fechado, a gente não encontra, raramente a gente encontra, só a nível biológico que a gente vai encontrar um sistema fechado. São seres assexuados que não precisam de outro meio para a sua sobrevivência. Não precisa de outro sistema de sobrevivência. De um modo geral, as empresas como um todo são sistemas abertos. Todo tipo de organização hoje, física,
ou abstrata, elas são sistemas abertos. Então, só basicamente a nível biológico que nós vamos encontrar seres com sistemas fechados, porque não há interação, não precisam de interação. Teoria neoclássica. Teoria neoclássica, surgida em 1954 através das obras de Peter Drucker. Isso aqui é um cara de referência para vocês administradores, na verdade para nós administradores. Vocês vão ouvir muito falar desse sujeito, Peter Drucker, ao longo da vida acadêmica de vocês aqui na faculdade. Peter Drucker é considerado hoje o pai da administração moderna. Ele é considerado o guru da administração contemporânea. É o nosso grande guru, é a nossa grande referência hoje para a administração, Peter Drucker. Através da sua obra, de suas obras, e através do modelo de administração concebido por ele, chamado de administração por objetivos, que é um modelo de administração, um modelo de gestão desenvolvido por ele, Peter Drucker, ele basicamente definiu a teoria neoclássica. Essa teoria neoclássica ela surgiu por volta da década de 50 e ela tentou fazer o quê? Ela tentou recuperar os princípios fundamentais das teorias clássicas, da teoria clássica de Fayol e as ideias clássicas de Taylor e Weber. Então, ele está tentando aqui, nessa teoria neoclássica, resgatar os fundamentos da teoria clássica, só que dando uma visão mais contemporânea para as ideias de Fayol, contemporizando seus princípios. A exemplo disso, as funções da administração. As funções da administração, quando surgiram com o Fayol, na sua teoria clássica, eram 5 funções administrativas. Na concepção da teoria neoclássica, de Peter Drucker como principal expoente, já vão ser apenas 4 funções administrativas. Ele remodelou as funções administrativas. As funções administrativas, à época de Fayol, eram 5. Prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Então, ele modificou, ele remodelou e se tornou apenas 4 funções administrativas atualmente. Hoje, quando falamos em funções administrativas, no contexto contemporâneo atual, são apenas 4 funções administrativas. Professor, Oi, diga. eu poderia dizer, então, que a teoria neoclássica nada mais é do que a teoria clássica com uma nova roupagem? Muito bem, é isso mesmo. A ideia foi essa, ele trazer os princípios da teoria clássica e dar uma visão contemporânea através do que estava acontecendo atualmente sobre gestão e dando um novo enfoque para aquelas ideias de Fayol. Tanto é, como eu disse, mais uma vez, só um exemplo disso são as funções administrativas, que eram 5, e agora são apenas 4. O que antes era prever, ele percebeu que prever era muito abstrato, então ele modificou para planejar. O que era prever, hoje é planejar. Previsão, agora é planejamento. E aí manteve a organização, organizar, e fundiu coordenar e comandar em liderar, em dirigir. Ele transformou coordenar e comandar em dirigir, em direção. E manteve o controle. Então, ele transformou agora em 4 funções, sendo a sigla que nós utilizamos normalmente, que é a PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O que antes era prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Isso é só um exemplo
das demais diferenças que ele produziu a partir da teoria clássica. Então, é isso mesmo. Quando nós falamos de teoria neoclássica, é uma nova roupagem, é uma visão contemporânea das teorias clássicas, das abordagens clássicas. Eu quero findar esse aqui. Eu vou findar esse aqui e vou começar logo, vou fazer uma nova chamada logo, porque a gente já está findando o tempo aqui desse encontro, e eu vou parar bem aqui para a gente não ser interrompido. Então, só para finalizar, nós falamos, nesses dois momentos, nós falamos da teoria geral de sistemas, de Bertalanffy, e falando da teoria neoclássica de Peter Drucker. Peter Drucker, gente, vocês não vão esquecer. São dois caras que não vão poder esquecer tão cedo. O que iniciou toda a pesquisa sobre administração, Taylor, teoria científica. E esse aqui que causou uma nova remodelagem da administração, Peter Drucker. Tanto é que é considerado o pai da administração contemporânea, o pai da administração moderna. Peter Drucker, vocês não vão poder esquecer. Eu quero trazer para vocês, eu vou querer colocar no grupo, trazer para vocês umas obras de Peter Drucker, que seria interessante que vocês lessem algumas coisas sobre ele. As obras de Peter Drucker. Quem puder também pesquisar e buscar, vocês vão gostar muito. Eu vou parar neste momento aqui agora a nossa reunião e vou entrar novamente. Eu peço que vocês entrem com um novo link que eu vou estar mandando para vocês. Desculpe aí esse desconforto.